E voltamos com mais um bloco do Show Business. Ele é o comandante do Sem Parar, a primeira empresa no Brasil do segmento de pagamento automático de pedágios. O negócio começou assim, mas tem se expandido para variados tipos de serviços e negócios. Neste bloco do Show Business, vamos conversar com Carlos Gazaf, presidente há quase 4 anos da companhia. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Gazaf, quando que começou e por que, na verdade, vocês perceberam que dava para fazer muito mais dinheiro dentro da empresa do que com o pagamento em pedágio? Bruno, um prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Sem Parar é a empresa líder, né? Nasceu no pedágio com muito orgulho e ao longo dos anos foi inovando, construindo as razões de uso além do pedágio, né? No estacionamento de shoppings, aeroportos, postos de combustíveis, drive-thrus de restaurante. E ao longo desse processo, né, de engajamento dos nossos clientes com outras alternativas de uso da TAG, nós demos um passo importante que foi a construção do nosso super app, do super aplicativo do Sem Parar, que acabou com o tempo se tornando o grande canal de relacionamento e interação com os nossos clientes. Hoje nós disponibilizamos nesse super app mais de 30 serviços associados ao veículo para os nossos clientes, desde consultar o cashback, pagar IPVA, consultar se você tem, né, um eletroposto próximo para quem tem carros elétricos. E dentro desse canal e dentro desse conceito do super app, a gente vem explorando claramente outros serviços, não só dentro do uso da TAG, mas dentro do contexto do carro, né? Expandindo para serviços como seguros, o próprio serviço mais recente que nós lançamos, que é o Sem Parar Mais, que é uma oferta de TAG mais cartão de crédito. Mais recentemente fizemos uma aquisição também no setor de parcelamento de débitos veiculares. Normalmente no começo do ano, em meados de janeiro, as contas e os débitos veiculares, o licenciamento, os impostos veiculares, é uma conta importante para os brasileiros de forma geral. Então nós construímos outros serviços sempre na tese de que além do pagamento em deslocamento com a TAG, existe espaço para crescer também no contexto do... São 20 anos de história, né? Quase 24 anos. É uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira que hoje tem um principal acionista desde 2016, uma empresa americana chamada Corpay, que fez a aquisição na época. O Sem Parar foi fundado pelo Ivan Toledo, um dos fundadores principais da empresa, e o grupo de concessionárias que construíram Sem Parar, isso em meados de 2000. A empresa evoluiu muito nesse período. Hoje a Corpay é uma empresa que inclusive tem capital aberto na Bolsa Americana, né, na Bolsa de Nova York, é o principal acionista do Sem Parar. Meses atrás a gente recebeu aqui no Show Business o Miguel Setas, CEO da CCR, né, que comanda aí aeroportos, comanda rodovias no Brasil. E um dos temas que a gente falou foram 2 palavrinhas: Free Flow. Ele falou amplamente sobre isso e é um tema que você tem falado com muita frequência, porque inclusive é um assunto que interessa vocês. Perfeito. Em primeiro lugar, o que é o Free Flow? A passagem ali no pedágio sem pagamento, sem a cabine ali com um humano cobrando você? Perfeito. O Free Flow, de uma forma, Bruno, simplificada, você substitui aquelas praças de pedágio, aquelas grandes praças de pedágio, que normalmente as concessionárias investem um valor importante do investimento das obras para fazer o alargamento daquela pista e construir aquela estrutura grande com as filas manuais e filas automáticas. Aquela estrutura passam a se tornar, então, pórticos. Lembra muito a estrutura dos radares de velocidade. São pórticos de pedágio que o cliente faz o pagamento em movimento, sem a necessidade de parada, sem a necessidade de desaceleração, ou sequer ter que respeitar a faixa do veículo. Ele pode, inclusive, se movimentar passando em alta velocidade por esses pórticos. No momento que o usuário passa por esses pórticos, o cliente que tem TAG, ele passa a ter um desconto de 5%, um desconto básico, e para os usuários frequentes daquela rodovia, ao longo de 30 dias, a tarifa é decrescente, podendo ser até uma tarifa 70% menor do que a tarifa base. Para os usuários que não têm TAG, então eles podem ser lidos pela placa. Então a concessionária faz uma notificação a esses usuários usando canais do governo, como a carteira de trânsito, que está em fase de implementação nesse momento, a própria sinalização da rodovia, e o usuário tem até 15 dias ou até 30 dias, o que está em discussão nesse momento com a NTT e com o Senatran, para que o usuário possa fazer o pagamento da tarifa de pedágio nos canais das concessionárias. Então não há nenhum guichê, não há um local na rodovia para que se faça isso.
isso é feito através dos canais digitais. Uma das grandes vantagens... É isso que eu ia perguntar, qual que é o benefício? Uma das grandes vantagens para o usuário final é que, primeiro, que o custo das obras, o investimento feito pelas concessionárias é um investimento menor, naturalmente isso se traduz numa tarifa mais eficiente. Pode abaixar? Ou vai abaixar? Deve abaixar. Deve abaixar. Vários estudos que comprovam que a estrutura e o investimento, ele gera uma tarifa menor. E há um segundo elemento muito importante nesse contexto que nós chamamos de justiça tarifária. A possibilidade de você construir pórticos menores, sem um investimento de alargamento de pista, entre outros investimentos. É possível fazer a cobrança por trecho ou por quilômetro rodado, dando a possibilidade de um usuário que não necessariamente trafega por toda a rodovia, ele entra e sai da rodovia num determinado ponto, ele só paga por aquele trecho ou por aqueles quilômetros que foram trafegados. Hoje isso não é possível. Hoje, os primeiros... Ou alguns trechos já é possível isso? Hoje existem cerca de 3 experimentos, 3 concessões no Brasil. O Miguel e toda a turma lá da CCR Rodovias acho que deu um passo importante em fazer o primeiro projeto no Brasil. Que é na Rio Santos. Que é na Rio Santos, aqui na região de São Paulo para o Rio de Janeiro, ali para o litoral do Rio de Janeiro. Mas já existem projetos no Rio Grande do Sul, ali com a Caminhos da Serra Gaúcha. Também agora mais recentemente em Minas, na região de Monte Sião, chegando até Minas Gerais, de São Paulo para Minas Gerais, com a EPR, que também instalou um pórtico de free flow ali. E agora em São Paulo deve chegar, na rodovia dos Tamoios, em meados de agosto, na região de Jaboticabal, deve chegar então o primeiro pórtico de pedágio dentro de uma cidade, dentro do estado de São Paulo. Então, eu diria que no setor de infraestrutura, obviamente que existem contratos, existem licitações para que se possa adotar cada vez mais o free flow aqui no Brasil, mas eu diria que está indo muito bem. Os primeiros experimentos têm mostrado boa adesão, o volume de inadimplência relacionado ao uso também tem sido em parâmetros controlados, então eu diria que o primeiro passo é interessante. Esse foi um ponto, você já adiantou, inclusive, porque eu perguntei para o Miguel Setas, vou perguntar para você também, sobre os desafios do free flow aqui no Brasil, se a inadimplência não pode assustar vocês mesmo, porque tem uma questão que quem tem a tal da tag vai ser cobrado como é cobrado toda vez que você passa ali por um pedágio. Agora, quem não tiver a tag, né? O que acontece a partir dali? Quem não tem ele passa ali pelo pórtico, mas uma hora ele vai ter que pagar, né? Perfeitamente. Ou seja, ele passa pelo pórtico, ele tem um prazo de até 15 dias. A regulação nova deve dar um prazo até 30 dias para que o usuário, então, acesse os canais da rodovia, né, da concessionária e faça o pagamento. Ele é notificado, por exemplo, passou aqui, ó, você tem uma dívida aqui com a gente. Ele é notificado? Hoje essa notificação ela é mais através de placas no entorno dos pórticos para comunicar ao usuário que ali ele está passando por um pórtico de pedágio free flow. Existem alguns estudos e alguns trabalhos em andamento com o governo de usar os canais digitais, a própria carteira de trânsito, que é um aplicativo muito comum, né, usado por muitos usuários no Brasil, você passar a receber as notificações de passagem pelos pórticos de free flow também através do aplicativo. Mas eu diria, Bruno, que no contexto do free flow, obviamente que o usuário que tem a tag, ele não tem que se preocupar com esse inconveniente, eventualmente, de ter que se lembrar de fazer o pagamento após o prazo de 15 a 30 dias, né? E pode, obviamente, usufruir do benefício do free flow, que é um aumento, a maior fluidez e o maior acesso às rodovias. Então, eu entendo que quando a gente compara, por exemplo, com países mais maduros, o nosso vizinho mais próximo aqui, que é o Chile, vai completar esse ano 10 anos de operação do free flow no país, deve desativar a última praça de cabine manual e de cabine automática no Chile neste ano. Então, eu diria que é um processo de implantação paulatino, longo, requer, obviamente, um processo educativo importante e requer, obviamente, que as associações, as concessionárias, as empresas de pagamento automático, todas possam trabalhar juntos para que o free flow dê certo no Brasil. E vai seguir esse nome mesmo, free flow. Tem estudo aí de fazer, brasileirar esse nome? Eu diria que alguns nomes em inglês no Brasil, por incrível que pareça, muitas vezes pega, né? O Bank no Brasil, por exemplo, não é o banco. O Bank pegou, né? Pegou. Eu diria que várias empresas, pra todas inclusive... as classes, eu vejo. Perfeito. Inclusive usam isso na própria marca. O free flow até aqui, nas pesquisas e nas interações que a gente tem com as concessionárias, tem sido a palavra que tem fixado na cabeça dos brasileiros de forma geral, mas a tradução livre seria fluxo livre, ou passagem livre, ou pedágio sem cancela. Eu acho que o free flow tá dando certo até aqui. Ô Gazaf, eu fico imaginando a quantidade de dados que vocês têm dos clientes, porque a partir do momento que eu, dono de um carro,
fico andando pela cidade, fico andando numa rodovia, paro num shopping. Você sabe de absolutamente tudo. Tudo a partir do momento em que eu entro no meu carro. Como é que vocês lidam com essa quantidade avassaladora de dados que vocês têm na base de vocês? Perfeito. Eu diria, Bruno, assim, primeiro é uma questão de responsabilidade importante para a gente. Hoje o Sem Parar tem 7 milhões de tags na sua base, cerca de 6.500 pontos urbanos. Então são 6.500 pontos, além das praças de pedágio, que nós capturamos pontos de deslocamento dos nossos clientes. Então, primeiro com muita responsabilidade, respeitando a privacidade dos nossos clientes e, obviamente, talvez trabalhando em duas grandes frentes. A primeira é como esses dados podem beneficiar ou podem serem utilizados para oferecer serviços personalizados para os nossos clientes. Então, estava comentando um pouquinho de seguros, né? É uma oferta que nós começamos há pouco mais de 2 anos, quase 2 anos de operação aos serviços de seguros Sem Parar, e nós atingimos em dezembro do ano passado 1 milhão de apólices vendidas. Tem sido um sucesso até aqui e os dados podem claramente ser utilizados para melhorar o preço do seguro, melhorar o preço da apólice. E obviamente que o usuário precisa concordar com isso, precisa autorizar com isso. Ele precisa autorizar, não ele pode? Precisa, exatamente. Ele está nos canais digitais do Sem Parar, ele quer fazer uma cotação de seguro, ele autoriza então que o Sem Parar possa utilizar isso. Uma outra frente que a gente utiliza também os dados é muito informando a opinião pública em parceria com grandes canais de comunicação do país, dando informações sobre rodovias, informações sobre os usos dos shoppings, sobre o preço da gasolina. Movimentado, por exemplo. Perfeito. Então, estacionamento lotado em tal shopping, dá para... Bom, vocês devem ter. Nós temos, sem dúvida, Dia das Mães é um período de alta concentração de volume, de acesso, Natal. Quando você olha o preço do combustível, nós temos 2.500 postos hoje no Brasil. É uma amostra bem interessante nas principais capitais, que nós claramente conseguimos saber qual a diferença do preço na bomba, que os usuários estão utilizando para fazer o abastecimento. Então, eu acho que a gente usa os dados, obviamente, para beneficiar os usuários, quando isso pode trazer uma oferta personalizada e customizada, e, obviamente, a opinião pública em geral, oferecendo dados e estatísticas sobre mobilidade, sobre o ecossistema de mobilidade de forma geral. Vocês fizeram um estudo recente, muito recente aí, sobre a evolução das Mobtechs, né, que são as startups de mobilidades, e esse estudo contempla o Brasil, né? Sem dúvida. O que vocês concluíram aí dessas startups que estão surgindo, focado na mobilidade no país? Perfeito. Foi um estudo feito no ano passado, feito pelo Sem Parar em parceria com a Liga Ventures. A Liga Ventures é um veículo importante do setor de startups, conhece muito do ecossistema de startups no Brasil, centros de inovação. Nós fizemos um mapeamento de quantas startups associadas à mobilidade existem hoje no Brasil. Nós identificamos 157 empresas que hoje atuam no Brasil. A grande maioria delas foi fundada entre 2019 a 2022. Hoje, cerca de 45% dessas startups oferecem serviços para clientes finais. E os 2 setores mais importantes que esses empresários brasileiros empreendem, inovam, né, no Brasil, estão muito associados à mobilidade elétrica e o uso, a gente estava falando de dados, à inteligência de dados. E um detalhe bem interessante, bem curioso sobre essa pesquisa, São Paulo, obviamente, é onde existe a maior quantidade de startups, hoje de Mobtechs. Em segundo lugar vem o estado de Santa Catarina, que mostra o quanto a região local, o quanto, né, o investimento que é feito ali naquela região para fomentar inovação, novas empresas e assim por diante. Vocês conseguem detectar, por exemplo, o interesse aí por carros elétricos? A gente já consegue identificar, sim. Na prática, hoje, quando a gente olha o mercado e a gente olha os dados oficiais das associações, né, de veículos elétricos, hoje existe cerca de mais ou menos uma frota de 300 mil veículos elétricos no Brasil e se vende aproximadamente 15 mil veículos elétricos novos no Brasil, das mais variadas formas, 100% elétrico ou híbrido plug-in ou com bateria. Então, ainda é um volume na ordem de menos de 10% do total de veículos novos vendidos no Brasil. A gente percebe o início da adoção. Um dos serviços que nós disponibilizamos no nosso aplicativo é que o cliente do Sem Parar tem acesso a um mapa com 100% dos eletropostos que existem no Brasil. Então, quando o cliente... Posto de recarga. De recarga, exatamente. Tem ali a tomada especial para fazer a recarga do veículo quando o usuário está em deslocamento. É muito comum que quem tem carros elétricos usa a recarga na sua própria residência, né? Mas quando ele está em deslocamento, então ele pode usar essa funcionalidade do aplicativo para achar aonde ele pode fazer essa recarga. Ele, inclusive, pode, através da nossa rede parceira, fazer o pagamento dessa recarga e, inclusive, pagar
utilizando a conta do Sem Parar. Então a gente percebe uma adoção, existe uma discussão, eu diria que uma macro tendência, se o Brasil vai adotar as mesmas tendências que existem na Europa de 100% de eletrificação, o que aqui as montadoras vêm comentando no Brasil, dado que nós temos o álcool como parte da nossa matriz de energia, matriz de combustão aqui dos veículos, se o futuro talvez aqui no Brasil não é o híbrido flex, não é o híbrido com álcool. Que inclusive, através de estudos, né, a respeito da poluição, ele polui até menos do que um carro 100% elétrico com matriz a carvão, matriz de energia diferente do que existe, por exemplo, na Europa. Então, eu acho que a gente pode experimentar uma adoção, inclusive no Brasil, de uma forma diferente. Agora, tem sido muito interessante, obviamente, ver novas marcas chegando no Brasil, marcas conhecidas e tradicionais, montadoras tradicionais do Brasil, também se adaptando a esse novo formato. Na sua avaliação, qual que é o papel do Banco Central do Brasil nessa gestão do Roberto Campos Neto, nessa revolução nos meios de pagamentos no Brasil? Eu acho, Bruno, que primeiro existe um reconhecimento dos grupos, né, dos bancos centrais, se é assim que se fala, no mundo todo, que reconheceu o trabalho do Roberto e do Banco Central brasileiro nos últimos anos, reconhecendo como o melhor banco central do mundo, né? Então, acho que há um reconhecimento público desse trabalho. O Roberto fez um trabalho incrível, na minha opinião, nesses últimos anos, em construir novas soluções para democratizar o acesso de serviços, a pagamentos, a bancarização no Brasil. O próprio advento do Pix, a chegada agora do Drex, né? Já tínhamos a questão do Open Finance. Então, e acho que tem conduzido de forma independente, na minha opinião, aí todos os avanços, inclusive também na política monetária. Quando a gente olha o Pix como inovação, é um negócio incrível. O Pix é um sucesso cerca de não só nacional, de adesão, em termos de adesão, mas um sucesso estrangeiro, né? Está sendo exportado, né? Quando você olha os números, 39% de todos os pagamentos que são feitos no Brasil são feitos através do Pix. Então, se você imagina que uma nova solução que foi criada há pouco mais de 2, 3 anos, no nosso país, hoje já tem 39% de uso dos brasileiros de forma geral, e quando você olha cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, movimentam 41% dos pagamentos. Então você imaginar que uma nova solução já é quase o mesmo volume de soluções que já existem há muitos anos, e que evolui muito, né, como é o caso dos cartões. Então, realmente é um avanço incrível, obviamente tem muito do papel do Banco Central nesse trabalho. Agora, são mais de 20 anos de carreira, Carlos, aí você nas áreas aí de tecnologia, áreas de serviços digitais, pagamentos, o que mais fascina você em todo esse mercado? Eu gosto muito de tecnologia, Bruno. Eu antes de me integrar aqui ao Desde criança? Sempre comecei com os jogos de videogame, depois fui me movimentando aí para questões de tecnologia. Você era um nerd? Ainda? Talvez seja. Com muito orgulho. Eu sou formado em ciência da computação, o que não é comum em muitos CEOs, né, no Brasil. Então, eu comecei minha carreira no setor de tecnologia, então gosto de estudar tecnologia. Acho que tecnologia é um elemento fundamental para a disrupção de diversos setores e é um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Sem Parar, também no setor de pagamentos. Para você, qual foi a maior revolução no setor de tecnologia? Foi a criação da internet? Foi a criação do celular? O que foi? Eu acho que tem muitas ondas, né, Bruno? Assim, quando a gente olha o passado, existem muitas ondas, mas eu acredito que a democratização do acesso à tecnologia, com a chegada do celular e depois o fácil acesso às soluções de tecnologia, com a chegada dos serviços de nuvem, serviços digitais, que trouxe uma economia totalmente nova, né? Economia compartilhada, entre outras coisas. Então, eu acho que quando você dá a possibilidade de qualquer usuário fazer compras na palma da mão, consultar diversos serviços na palma da mão, eu acho que mudou muito como a economia roda desde a chegada do celular, entre outras coisas. Mas serviços de nuvem também, hoje para se montar uma empresa, antigamente as empresas tinham que investir em comprar computadores, comprar equipamentos, montar os escritórios. Hoje, com acesso à nuvem, é muito fácil você construir as suas aplicações, o seu serviço. Então, esse fácil acesso à tecnologia foi uma das grandes mudanças que acho que a gente percebeu. E agora vem o tema da inteligência artificial, que é a próxima onda que eu acho que nós vamos viver todos aqui. E é uma onda que vai ficar? Eu tenho certeza que sim. Não é só uma onda? Existem estudos, né, recentemente, que a própria McKinsey divulgou um estudo recentemente que cerca de 40% das empresas hoje no mundo todo já usam algum tipo de solução de IA generativa
nos seus negócios, ou para ganho de eficiência, ou para ganho de produtividade, ou para entregar outra personalização de canais de venda, canais de serviços para os clientes. O Sem Parar, em agosto do ano passado, em agosto de 2023, em parceria com a Microsoft, nós lançamos o nosso primeiro assistente virtual baseado em inteligência artificial generativa. Nós chamamos internamente de... Antigamente chamava Carol, quando a gente começou a usar o IA generativa, a gente chama ela de Super Carol agora. É usado por cerca de 10% das interações de canais digitais via WhatsApp. Mas é um chatbot ali, como a gente conhecia, como os dos bancos, ou ele tem um diferencial? Quando o cliente acessa o chat, ele num primeiro momento tem as opções de acesso, muito parecido com os chatbots. Quando o cliente escolhe a opção 9, ele escolhe para falar com a Super Carol numa versão beta. E nesse momento ele fala em linguagem natural, tirando dúvidas, como se ele estivesse falando com um atendente ou com um especialista hoje do Sem Parar. Nós temos hoje cerca de 10% das interações desses chatbots via WhatsApp direcionados para a Super Carol, com uma assertividade na ordem de 85% a 90% de respostas que tem match com a resposta que seria feito por um especialista do Sem Parar. Então, a nossa visão é que existe uma disrupção na forma como a experiência do cliente vai ser tratada, não só em canais de atendimento, mas em personalização. A forma como se vai tratar dados, trazer inteligência de dados vai se popularizar de uma forma muito rápida. Então, obviamente, nós estamos acompanhando essas tendências muito de perto também. E ainda falando sobre o setor de tecnologia, você que acompanha desde o moleque, quem que é o cara mais genial nesse setor para você? Aquele cara que é referência, assim. Acho que tem as figurinhas carimbadas, né, Bruno? Steve Jobs, entre outros, mas um executivo que eu gosto muito é o Satya Nadella, né, que é o CEO global indiano, Microsoft, indiano. Na minha visão, genial, né? Não é fácil liderar uma empresa daquele tamanho, promover as mudanças, as transformações que ele conduziu junto com todo o time executivo da Microsoft nos últimos anos. A Microsoft claramente se posicionou, né, como uma alternativa líder, né, nas soluções de inteligência artificial. Então, admiro a empresa, mas admiro o executivo, o próprio Satya, pelas transformações que ele fez, o mindset de crescimento. Tem alguma lição, alguma frase que você usa, inclusive, no seu dia a dia como alto executivo de uma companhia, de tecnologia também, né? Eu acho que a liderança, Bruno, ela tem que ser uma liderança, por exemplo, ela tem que ser uma liderança inspiradora. E eu tento, no meu dia a dia ali com a minha equipe, com a nossa turma ali, obviamente, demonstrar quais são os valores do Sem Parar, estimular isso a cada decisão, na hora de lidar com problemas, na hora de lidar com coisas novas, como tem que ser o nosso dia a dia. E eu gosto muito dessa ideia de liderar, por exemplo, o executivo que não está só sentado ali despachando, né, na mesa do executivo, mas está junto com o time, está na ponta, está no campo, está dando exemplo. Eu gosto muito, inclusive, de estar próximo do cliente, do atendimento, das nossas lojas, nas nossas praças de pedágio, porque é ali onde a vida real acontece. Muito bem. Olha, nós conversamos com Carlos Gazaf, presidente do Sem Parar. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês mais uma vez. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News.